Olá, voltamos com o programa A Notícia de Frente, são 7 horas e 10 minutinhos. Olha só, não consegui ler mensagens até o momento, mas agora vou abrir aqui esse espaço de interatividade. Muitas chegaram, não vai dar tempo, viu? Mas faço questão de ler algumas. Bom dia, bancada. Estou muito triste porque tenho netos, meu bisneto, aquela cena da criança doeu demais. Como pode tanta covardia, armas muito pesadas para matar criança? Esse homem tem sangue frio, tomara que o Brasil não se meta nisso. É muita dor. A Divina aqui de Rondonópolis, externando a sua dor, a sua preocupação com essa guerra. Não tem como ser diferente, né? Bom dia, bancada. Muito triste essa guerra. E aqui ainda tem um presidente que apoia o Putin. Triste, é o Genivaldo de Várzea Grande. Bom dia, bancada. Guerra é um lugar onde jovens que não se conhecem e não se odeiam se matam por decisões de velhos que se conhecem e se odeiam, mas não se matam. Penso que poderia ser o contrário. Esta frase não é minha, mas se encaixa bem neste momento. É o Ivan do Cochupó. É uma triste realidade, Ivan, uma reflexão e tanto. Bom dia, bancada. Notícia de frente. Vocês viram os noticiários internacionais do Mauro Mendes andando de VLT lá em Dubai? Será que teremos novidades sobre o nosso aqui, é o Walter do Dom Bosco? Olha, Walter, acho difícil, porque não é a primeira vez que o governador anda de VLT, não. Ele fora já do Brasil. Conhecia, fora do Brasil. No Rio de Janeiro ele nunca andou de VLT. Sim. Pois é, não sei. Milagres acontecem, né? Só se for um milagre para ele mas não é bem assim também, né? Porque ele andou lá, que ele vai trazer para cá. Ele andou de camelo lá também. Eu vi a foto dele em cima do camelo. O dromedário. Então, não significa. Você já acabou de responder, então. É, isso aí. Bom dia, bancada. Luciana, Kleber e Daniel. A chapa do Wellington Fagundes já está formada. Vice será Nilson Leitão, senador José Medeiros, dona Lucimar Campos Federal. Quem viver verá. Matheus Magalhães. Vai, Palmeiras. Aí, ó. Isso aí, Matheus. Bom dia, bancada. Luciana, essa polêmica do concurso público na área de segurança está atrelada à falta de competência dos organizadores do certame. Vergonha, sei disso, eu já estive lá. É o Manuel do Jardim Paulista. Vamos ver então o resultado disso em breve, viu, Manuel? Gente, olha, muitas outras mensagens, mas precisamos seguir aqui com o programa, mas em outra oportunidade eu vou abrir mais espaço, tá bom? Vamos então agora para os tweets dos principais presidenciáveis. Vamos ver então as manifestações nas redes sociais. Vamos lá para o primeiro então. Ex-presidente Lula, nossa sede de justiça por emprego, por comida, acesso à cultura e ao lazer. Os nossos jovens precisam voltar a ter esperança, oportunidades na vida e segurança. A segurança não é só a polícia na rua, é o Estado cumprir com suas funções e levar luz, água, esgoto, lazer e emprego. Olha, imaginei até que o ex-presidente fosse se manifestar em relação à Rússia, mas não. Vamos para o próximo tweet, então. Se manifestou, porque acho que a gente não escolheu a manifestação dele. Tem um vídeo dele que ele postou ontem. Olha só, é que mais de 24 horas, tá certo. Ele chegou assim a se posicionar sobre. Vamos então para o próximo. Nossa sede de justiça. Ciro Gomes, os governantes brasileiros desperdiçaram oportunidades de ouro para fazer reformas que o país tanto precisava e precisa, porque tinham um projeto de poder, não de país. Sou diferente? Podem gostar ou não das minhas propostas, mas elas estão aí. Falo o que vou fazer e como fazer. Ciro também se posicionou a respeito da Rússia, o Daniel, o Kleber, se tiveram conhecimento ou não? Do Ciro, não. Não, né? Ele também não manifestou. Vamos para o próximo tweet, então, por favor. Vamos agora, então, com o Sérgio Moro. É muito preocupante o apoio de Bolsonaro e do PT ao governo Putin. Eles apoiam o lado errado, o lado do agressor e do autoritarismo. Este não é e nunca será o lado escolhido pelos brasileiros. Somos pela paz e pelo respeito à soberania da Ucrânia e de todos os países. A justiça, gente, nas palavras de Moro, dizendo que tanto o PT quanto o Bolsonaro estão apoiando o governo de Putin? Não, em absoluto, né? O Lula ontem se manifestou condenando a guerra, ele se equivocou. Okay. A obsessão dele pelo Lula é tanta que, mesmo quando critica o Bolsonaro, ele traz o Lula junto. Tem mais Twitter?
Vamos lá então do presidente Jair Bolsonaro, vamos lá. Solicita-se aos cidadãos brasileiros em território ucraniano, em particular aos que se encontrem no leste do país e em outras regiões em conflito, que mantenham contato diário com o governo brasileiro por meio de nossa embaixada. Mais uma do Bolsonaro, vamos lá então, a edição está colocando aqui. Caso necessitem de auxílio para deixar a Ucrânia, devem seguir as orientações do serviço consular da embaixada e, no caso dos residentes no leste, deslocar-se para Kiev, assim que as condições de segurança o permitam. Mas que horas que foi esse tweet? Não, isso foi ontem, no dia 24, e aí a situação é delicada, porque agora já temos as informações de que Kiev já está tomada pelos russos, né? As tropas chegaram. Por isso que existe essa grande dificuldade em estar conseguindo fazer a retirada dos brasileiros da Ucrânia. Um momento muito delicado, muito difícil, desesperador. Chegou a declarar ontem à noite eu vi isso no noticiário, de que não tinha nenhum plano do governo brasileiro de retirada dos brasileiros, né? São muitos, como o Daniel falou, que foram para jogar futebol, para trabalhar nas diversas áreas. Isso. Estudante de medicina também tem, viu? Ontem nós ouvimos um relato de um estudante de medicina de Goiânia que está na Ucrânia. Situação delicadíssima. O governo brasileiro está se equilibrando, né, entre dois ou três lados diferentes para se manifestar em relação à guerra, porque o Bolsonaro não quer condenar diretamente o Putin, né, em relação à ação militar, pensando nesses prejuízos financeiros e econômicos que o Brasil pode ter. O Brasil, que é parceiro comercial da Rússia, junto com a China e com a Índia, faz parte daquele bloco econômico BRICS, né? Ele não quer se indispor diretamente com o Putin, mas está sendo pressionado pelas nações do Ocidente a se posicionar de forma um pouco mais concreta em relação a isso. O Mourão, né, fez aquela fala mais incisiva, o próprio Bolsonaro desautorizou a fala dele, e a Chancelaria do Brasil, o Ministério das Relações Exteriores, sim, também se posicionou condenando o ataque contra a Ucrânia, mas não se referindo diretamente a Putin e a Rússia. Mas olha só, Daniel e Kleber, nesse momento qualquer líder tem como se permanecer neutro diante do mundo globalizado. Fica difícil de a gente poder posicionar o fato de que, olha, simplesmente o presidente Jair Messias Bolsonaro vai fingir que a guerra não acontece, vai continuar mantendo as exportações, vai continuar importando também os defensivos da Rússia, mas e as outras nações que nesse momento se voltam contra as ofensivas da Rússia? A gente pode ter sanções também por parte de outros países. Então, eu duvido que nesse momento algum grande líder pode manter a neutralidade, vai ter que ter um posicionamento. Como assim? Então, a Europa vai cancelar as relações, os Estados Unidos também, outros países, outros continentes, e o Brasil vai continuar exportando e importando, como se ele pudesse ficar de fora disso? É uma questão diplomática delicadíssima, Daniel. A Europa, por exemplo, vou citar aqui a Alemanha, que já se posicionou de forma dura em relação ao Putin, né? E a Europa toda, a Alemanha em específico, tem muito a perder economicamente com isso, porque a Rússia é uma grande fornecedora de gás, né, para a Europa inteira, abastece a Europa inteira com a produção russa. E esses países agora ainda estão no final do inverno, né, estão precisando muito dessa demanda por gás e tem muito a perder economicamente também, mas estão se posicionando de forma muito dura em relação à ação militar na Ucrânia. E olha só, o bilionário e talvez o homem mais odiado do mundo nesse momento, eu acho que não estou errado em pensar assim, porque ninguém quer uma guerra. Ontem, inúmeras manifestações aconteceram em frente à Embaixada Russa em outros países e aconteceu de forma pacífica, mas quem protestou em frente a alguns prédios públicos na Rússia acabou tendo prisão, viu? Sim. Por conta dessas manifestações. E a informação que nos chega até agora é preocupante, viu? A Agência Nuclear da Ucrânia relata aumento dos níveis de radiação em Chernobyl. Isso é muito preocupante, deixa a Europa como um todo aqui estarrecida em alerta, porque a agência confirmou nesta sexta-feira que está registrando aumento nos níveis de radiação do local da extinta usina nuclear de Chernobyl. Os russos tomaram Chernobyl na quinta-feira. As autoridades ucranianas confirmaram que as forças russas ultrapassaram o local do pior desastre nuclear do mundo.
é uma grande ameaça. Bom, vamos ainda continuar aqui acompanhando os possíveis desdobramentos desse terrível conflito, porque agora a gente vai falar... Eu quero só dar uma informação em relação ao suposto benefício das relações comerciais brasileiras com a Rússia, a justificar a ida do presidente lá. A balança comercial com a Rússia é negativa. A Rússia é responsável por 0,6% das exportações brasileiras. Ano passado, 1,7 bilhão, a gente compra muito mais do que vende para a Rússia. Ano passado foram apenas 1,7 bilhão que nós exportamos para a Rússia, contra, vou falar aqui os primeiros colocados. Nós exportamos 87,9 bilhões para a China, 31 bilhões para os Estados Unidos, 11 bilhões para a Argentina, 7 bilhões para o Chile, 5 bilhões para a Coreia do Sul, 5 bilhões para o México, 5 bilhões, tem uns quebrados que eu estou arredondando aqui, para o Japão, 5 bilhões para a Espanha e apenas 1,5 bilhões para a Rússia, que é a 36ª no ranking das nossas exportações. Então, a visita do presidente Jair Bolsonaro à Rússia foi meramente política, não teve nada de interesse comercial. O problema é que o agronegócio do Mato Grossense brasileiro necessita do fertilizante. Tá, mas a gente, por exemplo, o deputado Neri foi ao Irã, que também é um fornecedor de ureia, de fertilizantes. Não é, a gente não tem dependência dos fertilizantes da Rússia. Porque no momento a compra dos fertilizantes da Rússia chega a patamares elevadíssimos de 90%, viu? São mais de 10 milhões aí de toneladas que foram há alternativas. Por isso que eu digo, a relação é vantajosa para a Rússia, não é vantajosa para o Brasil. A gente só compra da Rússia. Só compra e a gente pode comprar de outros fornecedores, como do Irã, por exemplo, que teve uma missão agora essa semana encerrada anteontem, do governo brasileiro, que a ministra Tereza Cristina foi para o Irã, não foi para a Rússia. Sim. E levou uma comitiva de empresários e investidores brasileiros, inclusive o deputado Neri Geller, para o Irã e não para a Rússia. E aproveitar a estadia do governador Mauro Mendes lá em Dubai para tentar realmente abrir outros mercados, em relação aos fertilizantes. Bom, gente, vamos ainda continuar falando sobre isso, mas agora vamos de política partidária, porque depois de 5 anos de extinta propaganda eleitoral, nós vamos ter o retorno agora. Vamos conferir então. A propaganda partidária passa a ser veiculada a partir do próximo sábado, dia 26 de fevereiro. Eu estou com o juiz auxiliar da presidência do TRE Mato Grosso, o doutor Bruno de Oliveira, que vai explicar para a gente essa, na verdade, é uma retomada, não é, doutor? A propaganda partidária chegou a ser veiculada durante um período, mas foi suspensa. O porquê dessa retomada agora? A propaganda partidária ela foi veiculada até o ano de 2017, os telespectadores vão se recordar, que eram aquelas inserções que existiam regularmente durante a programação normal das TVs e das rádios e que se destinava e que também se destina à divulgação dos programas, das ações dos partidos políticos. Em 2017 ela foi extinta com a instituição do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Se chegou naquele período à conclusão de que os recursos destinados a essa propaganda partidária, eles deveriam ser realocados para financiar as campanhas eleitorais. Agora, contudo, em 2022, o Congresso Nacional aprovou novamente a instituição ou a volta da propaganda partidária. Ela é veiculada de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às das 7h30 da noite às 10h30 da noite. O período máximo é de 5 minutos. As veiculações são de 30 segundos por inserção. Isso independente do partido? Compete ao partido político solicitar em âmbito local ao Tribunal Regional Eleitoral o direito às suas inserções e no âmbito nacional ao Tribunal Superior Eleitoral. O partido deve fazer, aqueles que desejarem, eles devem fazer a solicitação para que possam vincular as propagandas partidárias. Aliás, o prazo inclusive já se encerrou. Doutor, e em relação às eleições para esse ano, aqui em Mato Grosso, nós temos muitos eleitores ainda em situação irregular?
Muito boa, muito oportuna a pergunta. O Tribunal Regional Eleitoral está preocupado com a situação dos títulos cancelados no estado de Mato Grosso. Nós temos aproximadamente 370 mil títulos cancelados e o prazo para regularização é até 5 de maio de 22. Aqueles que não regularizarem a sua situação eleitoral até 5 de maio de 22 ficarão impedidos de votar nas eleições de outubro. E além disso, eles têm também diversos direitos suspensos, como por exemplo, a proibição de tomar posse em concurso público, a proibição de ingressar em uma universidade pública, dentre outros. Então, o Tribunal Regional Eleitoral convida, convoca, solicita à população que entre no nosso site tre.mt.jus.br, tremt.jus.br, para que você verifique ali se a sua situação eleitoral está regular. Se a situação eleitoral não estiver regular, você pode regularizar no próprio site do Tribunal Regional Eleitoral. Se algum eleitor tiver alguma dúvida, entre em contato com a nossa ouvidoria pelo telefone 0800 647 8191. 0800 647 8191. O Tribunal Regional Eleitoral, Justiça Eleitoral, estará de portas abertas para atender o cidadão. Obrigada, então, doutor Bruno, ele que é juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Só relembrando, a propaganda partidária, então, será retomada a partir do próximo sábado, dia 26 de fevereiro, entre 7h30 da noite e 10h30 da noite. Kleber Lima, sábado, amanhã, o retorno então, também da propaganda. Próximo sábado, também conhecido como amanhã, né? A propaganda, assim, só uma breve explicação. Não é propaganda eleitoral, é propaganda partidária. O que muda? Não tem pedido de voto. Esta propaganda é destinada para os partidos falarem dos seus programas, de propostas, até aí pode, mas não pode fazer propaganda eleitoral, não pode ter pedido de voto, não pode fazer alusão a cargos. Agora, pode manifestar apoio a governos, pode criticar governos, pode defender bandeiras, ideias, né? Só não pode fazer alusão à eleição e nem pedir votos. Nada personalizado, né? Não. Não vai aparecer Dória, não, Bolsonaro, até pode aparecer, mas de uma forma paralela. Mas não podem falar assim que tem que votar no Dória, ou votar no Lula ou no Bolsonaro. Mas eles podem aparecer defendendo ideias, defendendo bandeiras, defendendo projetos. E a propaganda partidária é dos diretórios nacionais. Eles podem ou não liberar para os estados aproveitarem parte da propaganda. Senão a gente só vai ouvir falar de assuntos nacionais. Tá certo, gente. Olha, rapidamente aqui vou chamar declarações do vice-prefeito de Cuiabá, Estopa, para saber, e aí, ele vai ficar no PV ou não? Vamos ouvir então. Eu sou 100% contra a federação, eu acho que é oportunismo, acho que a Câmara dos Deputados com os senadores foram oportunistas, aliás, como acontece em todas as eleições. No Brasil, as regras eleitorais mudam de 2 em 2 anos. É o maior absurdo que pode acontecer com um país democrático. Tá? E o que estão fazendo agora? Aprovando a federação e o Supremo afiançando isso, dando até 31 de maio para se fechar as coligações, você inibe a democracia, você tolhe a democracia, você não permite que aqueles que têm competência para fazer partido no seu estado sejam valorizados e mostrem a sua competência. Eu estou tentando conversar com o PV, com todos do PV, pedindo a não federalização. Estou aguardando aí esses entendimentos. Obviamente, se o PV confirmar a federação, eu aí sou apaixonado pelo Partido Verde, tudo que aconteceu na minha vida de bom foi com o Partido Verde, mas chega um momento que, quando o partido se predispõe a esse oportunismo, talvez eu tome uma posição aí. Mas isso eu vou definir no máximo aí até 10 de março, 15 de março, até o momento que a legislação permita. Já está definido inclusive o destino? Seria a União Brasil, né? Não, não tem destino, não tem destino. Eu quero resolver o problema interno do meu partido. Se o meu partido rever aí, não federalizar, eu sou PV, eu sou verde. Tá? Depende do meu partido. Eu sou PV e quero ficar no PV. Agora, não dessa forma. Bom, gente, essa paixão aí que seja eterna enquanto dure, acho que já acabou isso, Daniel. Ele disse que é apaixonado pelo PV. Mas chegou uma hora. Mas chega uma hora, já está com um discurso de despedida, realmente, porque a federalização está muito encaminhada e deve ser batido o martelo nas próximas semanas, realmente.
Acabou o amor, Kleber Lima. Lima. Sabe o que vai mudar na relação do PV com a federação depois dessa manifestação do Estopa? Nada. É a mesma coisa do Dilemário ontem, fazendo um discurso pedindo o fim da guerra. Meu Deus. Viralizou isso. É óbvio que a gente entende que a manifestação do vereador é como a nossa, que todos nós desejamos o fim da guerra. É que ele deu um cessar-fogo. Exato. Mandou, deu um comando, né? Não vai mudar nada, não vai mudar nada. A guerra não vai acabar por causa do Dilemário e o PV não vai deixar de federalizar por causa do Estopa, né? E eu achei interessante a palavra dele, falando assim, não, isso é oportunismo e tal. Aí a repórter perguntou, mas e aí, o que o senhor vai decidir? Não, oportunamente eu falo. Então, oportunismo é os partidos fazerem alianças que não respeitam a sua linha programática e ideológica, como acontece inclusive com o PV. Em alguns casos, né? Inclusive na coligação que ele está em Cuiabá. A federação, ela vai buscar relação com quem eles guardam afinidade ideológica, né? Isso não é oportunismo, isso é coerência. E eu entendo o seguinte, o oportunismo é você fazer uma aliança hoje, se eleger por ela e no dia seguinte você virar oposição, né? Então agora é o seguinte, é para casar, no mínimo 4 anos, né? Beijou, é para casar, vai ficar 4 anos depois. Se não quiser, você vai ter oportunidade de fazer. E a crítica do Estopa aí é sobre a falta de atenção ou de zelo com os arranjos estaduais, né, dos partidos. Mas assim, ele sabe que a prioridade dos partidos, dos diretórios nacionais, é com o Congresso Nacional, né, com a formação de belas bancadas lá no Congresso Nacional. As questões estaduais vão se encaixando a isso, mas a prioridade do PV é em relação ao Legislativo Federal. Daniel, antigamente era assim, ó, só toque em mim casando. Está voltando essa lei agora nos partidos. Só toque em mim casando. 4 anos no mínimo. Isso aí, né, Luciana? É isso aí. Só toque em mim casando. E o Estopa está estrilando e tal, mas não tem jeito, só toque em mim casando. É certo, gente. Olha, o tempo avança. Eu vou trazer aqui a última informação sobre a guerra da Rússia e a Ucrânia, porque de Tóquio a Nova York, milhares protestam contra a invasão da Ucrânia. Uma informação aqui da Agência Brasil, agência do governo. Manifestantes saíram em praças públicas e locais próximos às embaixadas russas em cidades como Tóquio, Tel Aviv e Nova York para criticar a invasão da Ucrânia. Mais de 1.000 tentaram fazer o mesmo na Rússia e foram presos. O primeiro protesto conhecido ocorreu do lado de fora da embaixada da Rússia em Washington por volta de 3 horas, horário de Brasília. Apenas 3 horas depois que o presidente Vladimir Putin disse que havia lançado a operação militar. A situação lamentável, o final de semana vai ser acompanhando, infelizmente, esse conflito gravíssimo. Vamos orar, então, pela paz mundial, vamos concentrar forças, né, para os nossos irmãos que nesse momento estão perdendo tudo, a vida, a família, o patrimônio, a esperança. A gente sofreu tanto diante dessa pandemia e agora por uma guerra que nenhum de nós imaginávamos que iria acontecer no ano de 2022. Bom, gente, assim, infelizmente, terminamos o programa de hoje. Muito juízo aí nesse final de semana de carnaval. Segunda-feira, a partir das 6 horas da manhã em ponto, estaremos aqui esperando por você.